Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Cleiton de Paula, cirurgião vascular e endovascular, e aqui você vai conhecer tudo o que você precisa saber sobre a sua circulação e como cuidar bem dela. Bom, o papo hoje é o seguinte, a gente vai falar de um sintoma muito comum, coceira nas pernas e nos pés. Pode ser um sinal vascular, de doença vascular ou não. E surpreenda-se, a coceira ela é mais comum do que se imagina, tá? A coceira nos membros inferiores, geralmente o prurido decorrente de doenças vasculares, elas podem acontecer em 3 situações para 3 doenças diferentes. E eu vou falar cada uma delas aqui e você vai entender o mecanismo e por que isso ocorre. Eu vou começar com a primeira, no caso de quem tem varizes, a insuficiência venosa crônica. A insuficiência venosa crônica é um acúmulo de sangue na perna decorrente do não funcionamento adequado das veias. Ela não consegue levar o sangue de baixo para cima. Com o tempo, esse sangue ali represado, ele começa a extravasar para fora da pele. Surgem aquelas manchas escuras que a gente chama de dermatite ocre. Nesse período ela muda a estrutura da pele e causa uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica pode gerar coceira e ressecamento. Então, para quem tem varizes, principalmente varizes avançadas, já com manchas, a coceira pode vir a surgir em decorrente desse ressecamento da pele e dessa inflamação local. Isso significa que você já tem um grau moderado ou até avançado de doença venosa e isso aumenta o risco para surgimento de úlcera varicosa e de erisipela, porque quando você coça, você pode infectar. Então sim, procure um médico. Um outro momento, uma outra doença vascular que pode causar coceira e prurido nas pernas, são os pacientes que têm insuficiência arterial. Diferente das varizes, a insuficiência arterial é quando o sangue não consegue chegar. É muito comum em diabéticos, é muito comum em pessoas que fumam, em pessoas que têm problemas na circulação arterial. Nesse caso, ela tem um outro sintoma em comum. Além da gente ter um ressecamento da pele, você tem uma diminuição dos pelos, da pilificação, porque o sangue não chega o suficiente para manter as células naquele local e os pelos acabam caindo, tá? Esse é um sinal muito comum em pessoas que fumaram durante muito período, que tem uma pressão alta descontrolada, um diabetes descontrolado e não tem mais a circulação na perna, tá? É um fator muito importante que chama muita atenção. Então, se você não tem pilificação na perna, se você não tem pelos, tá ressecada a sua pele, tá coçando, principalmente se você tiver fatores de risco como pressão alta, uso de tabaco, entre outros, procure um cirurgião vascular e vai fazer um check-up seu vascular. Tá? E na terceira opção e muito comum é no famoso pé diabético. Uma das alterações do pé diabético é sim o ressecamento da pele. O mecanismo é outro, é por uma inibição do sistema simpático nervoso, porque o diabetes mellitus avançado causa uma neuropatia e isso pode causar sim coceira nas pernas, isso pode causar ressecamento, o ressecamento leva a coceira e isso pode ser um sintoma comum também em pacientes que têm pé diabético ou que têm diabetes. Vocês vão entender que geralmente essa coceira, o prurido, ele está associado a um ressecamento da pele e um processo inflamatório da pele por falta de sangue ou por excesso de sangue ou por uma desregulação entre a cascata de suor e o fluxo sanguíneo local, tá? Em todos os casos, um uso que você pode fazer ou algo que você pode fazer é da pele, tá? Então o uso de hidratantes várias vezes ao dia para você diminuir o risco de alergia, use hidratantes sem cor, sem cheiro. Esses hidratantes podem e vão te ajudar muito a impedir ou pelo menos diminuir o risco de vocês terem problemas relacionados à coceira e o prurido. E por que eu me preocupo com isso? Quando você coça, e muitas das pessoas coçam à noite sem perceber, por vezes com a unha, você pode escarificar a pele, que significa arranhar a pele. Essa arranhadura pode ser a porta de entrada para uma bactéria e causar uma outra doença vascular importante, que é a erisipela, que é uma infecção na pele e nos tecidos de partes moles. Se você tem prurido, se tem coceira na perna, tá percebendo a sua pele ressecada, hidrata, procura seu angiologista e cirurgião vascular para que isso não evolua para uma coisa mais grave e para que a gente consiga resolver o problema de base que está causando a coceira na nossa perna. Bom, se isso te ajudou, se isso fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, segue, curte, compartilha, que isso ajuda a gente a continuar trabalhando aqui para vocês e levar mais informação, certo? Obrigado!